Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode fechar sua Bíblia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecer, Deus, pelas tuas misericórdias, que são muitas nas nossas vidas. Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Eu não encontrei a Carol essa semana, não falei nada com ela, mas acho que ela sabia, né? O que eu ia ministrar. O Espírito de Deus, ele age na nossa vida, independente daquilo que a gente precisa, da gente quer, né? Mas na verdade aquilo que a gente precisa, né? Essa semana foi uma semana de muita reflexão para nós, né? Igreja Ramo Frutífero, né? Essa semana o Senhor Jesus, Ele levou o Fernando, né? O esposo da Fabiana. Então nós começamos na segunda-feira sem ele, né? Na verdade nós começamos a segunda-feira com ele, ele saiu para trabalhar e aí ele faleceu, esposo da Fabiana, e um querido nosso. Mas aí me fez refletir muito. Eu fiquei a semana inteira muito reflexivo nessa palavra e naquilo que Deus tem feito conosco, né? E a palavra que Deus trouxe no meu coração foi essa de Apocalipse, capítulo 3, muito em linha com aquilo que o pastor Natal tinha trazido para nós, né? No domingo. E aí eu fiquei pensando durante a semana aquilo que Deus tem, né? Deus ele faz coisas realmente loucas, né? Por causa de nós. Deus ele faz coisas extraordinárias por causa de um filho. E aí eu fiquei pensando em tudo aquilo que Ele fez durante toda a nossa jornada, durante a nossa vida, durante a minha vida. E aí eu fiquei pensando naquilo que eu ouvia do pastor Natal. E às vezes eu falava para a Deja isso, foi assim: às vezes a gente vê alguém vem aqui na igreja e traz uma palavra. E às vezes a gente olha, por exemplo, igual a gente olha para o pastor Natal, assim, já está com 85 anos, e às vezes a gente fala assim: nossa, mas ele está tão velhinho, tão frágil, ele já talvez não tem mais a força que tinha há alguns anos atrás. Mas uma verdade muito forte no coração, uma convicção muito forte da verdade no coração dele, né? E então isso não importa se tem 85 anos ou se um adolescente subir aqui e der uma palavra. Não importa. Não importa se é uma mulher, se é um homem, não importa se é uma mocinha, um menino, não interessa. Se alguém subir aqui nesse lugar, irmãos, hoje a palavra que eu tenho para você é essa, sabe? Que a Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos começar a ficar atentos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que é ministrado na nossa vida. E às vezes nós passamos desapercebidos, sabe? A palavra ela vai ficando meio que normal para nós. Nós abrimos a Bíblia ela é simplesmente um livro, e esse livro não fala mais comigo. E uma das coisas que a Fabiana me falou no dia lá que eu estava conversando com ela, lá no velório do esposo dela, desculpa estar falando isso, mas é um negócio muito forte no meu coração.
Aí ela diz o seguinte, ela falou assim, quando o pastor Natal perguntava assim para ele, você está preparado? Ele olhou para ela e disse assim, eu estou preparado. Ele falou outras coisas, mas uma das coisas que ele falou para ela foi justamente, não, eu estou preparado. Essa convicção no coração que nós precisamos sair daqui nessa noite. E talvez você não entrou com essa convicção no seu coração. Mas não importa se você entrou aqui sem essa convicção, e não importa se alguém está em casa sem essa convicção. Importa se nós vamos terminar essa palavra com essa convicção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. E eu quero falar hoje sobre uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia. É uma igreja local, a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, né? Ela viveu um tempo glorioso, sabe? Antes de Jesus, ela foi uma cidade importante, ela foi capital, ela foi sede do Império Persa. Então, assim, foi uma cidade muito movimentada, uma cidade muito importante, e uma cidade que vivia da glória dela, sabe? E o tempo passou, aí no tempo do Evangelho, no tempo de Cristo, depois de Cristo, ela começou a viver uma fase de decadência, e ela entra numa obscuridade tremenda, né? E ela vive exatamente da indústria têxtil que tinha na época em Sardes, e ela era como Uberlândia, sabe, que o entroncamento de muitas estradas importantes terminava nela, e aquelas estradas davam movimento naquela cidade, e eles viviam disso, né? Eles viviam da localização e do mercado que eles tinham de indústria têxtil. Isso, para quem gosta de contexto histórico, é uma beleza, né? Para quem não gosta, isso é uma dor de cabeça. E eles tinham uma boa condição social, a cidade, mas a igreja propriamente de Sardes, ela vivia uma apostasia muito grande, ela vivia numa profunda frieza espiritual, e então, a igreja que está localizada em Sardes, ela recebe uma mensagem do Senhor, né, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e ela é uma dessas 3 igrejas que recebe uma mensagem de Cristo, a respeito da sua condição. Quando a gente fala de Apocalipse, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu nem leio Apocalipse, eu tenho medo, né? Eu tenho medo do dragão com 7 chifres, com 7 olhos, 7 estrelas, e aquilo vai me deixando meio confuso. São alegorias, né? São apenas alegorias, não tem nada, é um livro, uma profecia. Muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas estão se cumprindo e muitas coisas vão se cumprir. E essa igreja de Sardes era uma igreja local, ela recebeu uma palavra, e aquela palavra foi para que ela corrigisse aquilo que ela estava errado. Algo que ela sofria com o ambiente externo, interno, como nós sofremos. E nós podemos aprender com essa igreja hoje, eu acredito. Eu acredito que essa palavra, ela é muito boa. Ela pode ter cheiro de vida para alguns, mas para outros ela pode ter cheiro de morte. Como assim, né? Quando o general, eu já acho que eu já disse esse ensino aqui uma vez, em 2 Coríntios 2,16, quando a palavra de Deus diz assim, para este certamente o cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida, né? E a palavra, irmãos, ela pode ter dois pesos. A palavra, ela pode trazer um cheiro de vida para você nessa noite, ou a palavra, ela pode trazer um cheiro de morte. Como assim? No Império Romano, quando um general vencia a guerra, eles entravam no estádio, e o estádio cheio, a cidade inteira reunia dentro do estádio. Aí ali o imperador, junto com seus senadores, eles ficaram ali em cima, nas tribunas. E aí quando abria os portões, o general entrava, e eles começavam a jogar flores no chão, sabe? Rosas no chão.
e vinha aquela flor assim, e aquele cheiro de rosa subia. E o general ali em cima do cavalo, ali com aquela flâmula na cabeça, sendo honrado, e ele começava a ser honrado e ovacionado, as pessoas começavam a aplaudir, e aí aquele cheiro de rosa subia, aquele cheiro de vida, né, de honra subia. Só que ele, quando ele vinha, amados, ele vinha com pessoas amarradas atrás dele, que ia matar na arena, porque ele havia capturado, e aquelas pessoas iriam ser mortas naquele momento, elas iriam morrer ali. Então a flor, a rosa, ela tinha cheiro de vida para ele, mas para eles era cheiro de morte. E Paulo diz a mesma coisa, fala, o evangelho ele tem cheiro de vida e tem cheiro de morte. Ainda depende aquilo que ele diz assim, na sequência do versículo, ele diz assim, e para as coisas, quem é idôneo, né? Quem tem o direito e quem escolhe, quem vai ouvir, que é morte ou vida, é você, né? Você que vai julgar isso. Então essa palavra eu comecei do versículo 6, mas na verdade eu quero compartilhar com você do versículo 1, não precisa abrir sua Bíblia. Essa palavra ela não é uma revelação de hoje, apenas o Espírito de Deus vai trazer luz para a gente só entender essa palavra, e eu espero que nós possamos compreender essa palavra, e muitos de nós, ou todos nós, possamos mudar o curso da nossa vida nessa noite. O que não dá mais é para viver do jeito que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, que está no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nome de quem vive, mas estás morto. A primeira coisa que nós precisamos compreender nessa palavra é dizer o seguinte, quando ele diz assim, ao anjo da igreja, ele diz assim, ao anjo local, ao pastor da igreja de Sardes, àquele que cuidava da igreja de Sardes. Não existia um anjo pendurado na parede, não existia um anjo na porta da igreja, não existia nenhum querubim na porta da igreja, existia um anjo, e o pastor, talvez ele está fazendo uma alusão àquele que estava cuidando da igreja de Sardes, então ao anjo da igreja que está em Sardes. Aí ele diz o seguinte, isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deixa eu dizer para você, não existe 7 Espíritos em Deus, não existe 7 estrelas em Deus, viu, amados? Eu quero trazer luz nessa palavra para que você mergulhe nesse livro de Apocalipse a partir de hoje, para que você compreenda isso e que nós possamos viver a volta de Jesus como nós cantamos aqui hoje. E todas as vezes que Jesus se apresentava a uma das igrejas, ele sempre trazia um título com aquilo que estava ligado à debilidade da igreja, sempre ele ligava isso na debilidade da igreja. E ao anjo de Sardes ele diz, o que tem os 7 Espíritos, ele está dizendo o seguinte, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito, aquele que é onisciente, aquele que sabe todas as coisas, e aquele que tem as 7 estrelas, que diz aquele que é grande, que é grandioso, ao majestoso. Então fala de 2 coisas, de 2 atributos de Deus, da perfeição de Deus e da magnitude de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Então assim, quando acontece isso, então aí ele começa dizendo, aí ele fala o seguinte, olha, eu conheço as tuas obras, e que tem nome de que vives, mas estar morto. Ele estava dizendo para a igreja de Sardes o seguinte, olha, eu conheço a vida de vocês, só que, engraçado que quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, que eles não tinham obras, mas quando ele olha para a igreja de Sardes, ele fala assim, vocês têm obras, vocês têm obras, vocês têm obras, mas só que vocês têm nome de quem vive, mas está morto. Sabe o que ele está dizendo? Assim, vocês fazem a obra, só que a aparência de vocês, a aparência de igreja, mas quando na verdade vocês não são igreja, vocês até fazem a obra, mas a aparência de vocês
não é congruente com aquilo que vocês estão falando. Interessante, amados, que o livro de Apocalipse, ele traz uma verdade intrínseca muito forte. O livro de Apocalipse, ele traz uma verdade, sabe qual, irmãos? É assim, ó, ou você é, ou você não é. O livro de Apocalipse, a Bíblia toda, mas o livro de Apocalipse, ele é focado numa coisa, assim, não tem como eu parecer uma coisa e não ser. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. O livro de Apocalipse diz o seguinte: quem tiver sujo, suje-se mais, quem tiver limpo, limpe-se mais. O livro de Apocalipse está dizendo o seguinte para nós, essa passagem, quando diz, fala, vocês têm aparência, e não adianta, irmãos, nós vivermos uma aparência de alguém que conhece o Evangelho, de alguém que está vivo para esse Evangelho, quando na verdade eu não estou. O que o Evangelho está dizendo, o que esse livro está dizendo para nós hoje é o seguinte: meu querido, se você está em Cristo, entra para dentro. Mas se você não está em Cristo, e você está fazendo desse momento um momento religioso, mete o pé e sai fora. A Bíblia, ela está nos levando hoje a uma verdade, irmãos. Não perca tempo com o Evangelho, irmãos. Não perca tempo com a palavra de Deus, se você não está pronto para servir a Deus. Não tem como servir a dois senhores, não tem como eu parecer algo que não é. A Bíblia diz o seguinte: olha, se você estiver frio, bacana, muito bom. Se você estiver quente, beleza. Mas se você estiver morno, vai dar ruim. Porque não existe meio termo, irmãos, nesse Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não existe meio termo, ou eu sou, ou eu não sou. É melhor eu não ser, do que parecer ser. Vocês compreendem isso? E quando Deus se apresenta para a igreja de Sardes, ele diz o seguinte: olha, ele diz assim, aquele que tem os 7 espíritos, né? Ele fala assim, olha, aquele que conhece vocês na intimidade de vocês. Eu conheço vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se tem uma coisa que Deus faz, é nos conhecer. Se tem uma coisa que Deus tem, é conhecer cada um de nós na nossa intimidade. Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. E a igreja de Sardes, ela havia se contaminado, sabe? A igreja de Sardes, ela havia se contaminado de uma forma, onde começa uma doutrina errada. Aqui, vocês que vão estudar, vocês vão ler lá, que os nicolaítas, eles entram dentro da igreja. Quem eram esses nicolaítas? Eles traziam uma falsa doutrina, sabe? Eles ensinavam cultos pagãos dentro da própria igreja, e a igreja gostou. A igreja gostou de trazer, vamos fazer uma alegoria. Ela trouxe o mundo para dentro da igreja, e ficou gostoso, sabe? Porque vai ficando cômodo, porque ninguém me cobra, ninguém fala em pecado, ninguém fala em salvação, ninguém fala em arrebatamento. E aí Deus tira um homem de 85 anos da sua casa, que não estava saindo nem por nada, por causa desse maldito Covid, que em breve acaba isso, em nome de Jesus, para vir aqui e dar um recado, para avisar um filho dele que ele vai levar ele. Você tem consciência que todas as vezes que nós chegamos aqui, eu já repeti isso várias vezes aqui, pode ser o último culto, e a gente pensa assim, não comigo, mas pode ser comigo. Não tem uma ordem cronológica, é a minha vez, a vez do fulano, não tem. Nós vamos ver aqui que não tem, é a Bíblia que diz. Nós precisamos começar a olhar para nós e entender, irmãos, na verdade assim, que deixarmos de lado verdadeiramente, mas verdadeiramente, sabe, a vida aparente. Não dá mais. Quer dizer, nunca deu, mas eu acho que chegou um ponto que Deus está falando para nós hoje.
Deus está nos chamando num particular hoje, dizendo: ó filhão, deu, né? Deu essa cara de bom marido aí que não é nada, e todo mundo sabe que você é nada, todo mundo sabe que a sua história é ruim, é hora de mudar, nego. Essa carinha de boa filha, de bom moço, já não dá mais, aparentemente, mete o pé, sai fora. Sexta na balada, sábado na balada, domingo na igreja, não dá, acabou isso, mas o dia inteiro na cerveja, o dia inteiro na cachaça e de noite na igreja. Irmãozão, não dá mais, acabou, velho. Acabou, velho, isso não dá isso. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar, e se Jesus voltar, você vai ficar. E você perdeu tempo, porque 2 horas na igreja é 2 horas de cerveja. 2 horas aqui, você podia ter enchendo na cara, velho. 2 horas aqui, você podia estar num bar, tomando uma, né não? Já vai para o inferno mesmo, que vai bêbado. O que não dá é que você perde 2 horas disfarçando que é crente, e na verdade você não é, velho. É 2 horas disfarçando lá que é uma boa mulher, na verdade, e toca o terror na vida da família inteira. Já deu, ué. Já deu. A Bíblia diz o seguinte, ela diz assim: ser vigilante, ela diz: ser vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, é porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ela diz o seguinte, olha o que a Bíblia está dizendo para nós, vamos traduzir isso. Ser vigilante, confirma, olha o que a Bíblia diz, confirma os restantes que estavam para morrer. Essa talvez é uma das frases mais duras da Bíblia. Talvez você nunca vai ler nada tão forte como essa palavra, como essa frase. Confirma quem está para morrer. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu te falar, quem está morrendo deixa, que já vai morrer mesmo. O que está dizendo aqui é o seguinte: quem está morrendo já está morto. Não se preocupa com isso não. Deixa morrer, já acabou. Ah não, mas se a gente correr, se a gente orar, não adianta mais, já morreu. O que tem para morrer aí já está morto. Estão perdendo tempo demais. Estão perdendo tempo. É o Espírito de Deus que está dizendo para a igreja, irmãos. Olha que palavra dura, né? É doído isso daqui. Ele diz o seguinte, olha, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Aí ele diz por quê? Por quê? Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Lá do início, ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Ele não condena as obras, mas aqui ele explica que ele conhece as obras, e essas obras, elas não são perfeitas diante de Deus. Mas por que umas obras não são perfeitas diante de Deus? É porque a gente faz de qualquer jeito. É porque a gente faz para agradar A ou B. Obras que não são perfeitas, eu faço de qualquer jeito. Eu faço porque a sociedade me cobra. Eu faço porque a minha mulher me cobra. Eu faço porque meu marido me cobra. Eu venho na igreja porque o meu pai e a minha mãe me cobram. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem eu estava dizendo aqui para os poucos jovens que tinha aqui. Eu estava dizendo para eles: irmão, se for depender do Fernandão fazer culto com um jovem engraçado, para eles rirem, não vem, cara, não vem, não vem, não vem. Eu não sou engraçado, eu sou engraçado quando eu quero, mas quando tem que ser sério, eu sou sério. E não adianta, irmãos, não adianta eu vim para cá fazer graça para os jovens, acender uma luz piscando, tuf, 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 e daí a pouco começar a morrer esses meninos, e esses meninos ir para o mundo. Sabe por quê? Quando eu chegar lá, e se eu chegar, e se Deus deixar, eu vou chegar, em nome de Jesus. Ele vai falar: bem, o que você fez do tempo que eu te dei com aqueles meninos? O que você falou para eles? Ah, não falei nada não, nós só contou piada e dançou. Então, e aí? Ah lá, e agora? Quem paga isso? Então assim, não fica pensando que você está vindo na igreja por causa da sua mãe e do seu pai, não. Você está vindo na igreja porque você precisa ser salvo. Você está vindo na igreja porque você não pode ir para o inferno.
Você está vindo para a igreja porque você não pode queimar lá. Lá o fogo é eterno. Você está vindo para a igreja porque Deus deu o filho dele por você. Estão entendendo, jovens? É isso daí. Grupo de jovens não é para fazer graça, para fazer sorteio, fazer barraquinha. É igreja, é palavra. Pô, você é chato, eu vou lá para a igreja tal, que lá está o maior mover. Vai lá, irmãos, vai lá no mover. Vai lá. E quando você for para a faculdade, vamos ver se você aguenta um semestre lá. No segundo semestre está fumando maconha com eles. Eu fiz faculdade, eu sei o que eu estou falando. Filho de crente, não aguenta 6 meses. Os meninos da faculdade convertem eles. As meninas perdem o rumo. Os meninos perdem o rumo. Muitos que fizeram faculdade aqui sabem o que eu estou falando. Tem professor universitário aqui que sabe o que eu estou falando. Eu preciso ter base. Eu preciso ter princípio. As minhas obras precisam ser íntegras. Eu preciso Deus olhar para mim e falar: suas obras são íntegras. As suas obras me agradam. O seu ajuntamento solene já não é mais. Agora existe uma igreja que congrega, que adora, que serve, que me ama, que anda comigo. Quem tem ouvido, amados, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está nos dando um privilégio nessa semana. Deus nos deu um privilégio de aprendermos com isso. Deus nos deu um presente nessa semana, de nos mostrar realmente aquilo que Ele é, perfeito. Perfeito. Ele diz assim, no versículo 3, ele diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. No versículo 3. Vamos jogar a luz aqui em cima para a gente entender? Vamos jogar a luz para a gente trazer para o dia de hoje? Ele está dizendo o seguinte: lembra-te, pois, do que tem recebido. Aí eu pergunto para você: o que você tem recebido nesse lugar? O que você tem recebido quando você abre a Bíblia? O que você tem nesses 10 anos de cristão, 20 anos, 30 anos, 40 anos, um mês, um dia de cristão? O que você tem ouvido e aprendido dessa palavra? O que é essa palavra? Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem ouvido, você tem guardado? Davi dizia o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. É o zelo, é o cuidado, é o amor que ele tinha por essa palavra. Ele diz assim: lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Deixa eu te dizer uma coisa. E ele fala outra coisa interessante aqui. Ele fala assim: arrepende. Deixa eu dizer, arrependimento é fruto de quem conheceu Jesus Cristo. Arrependimento é fruto de uma alma que está a fim de ser regenerada. Arrependimento é fruto que nos leva para a salvação. E se nós não nos arrependermos, nós não vamos chegar aos pés de Jesus. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Arrependimento não é remorso. Arrependimento daquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Arrependimento daquilo que nós estamos vivendo no oculto. Arrependimento daquilo que nós vivemos escondido. Arrependimento daquilo que eu tenho guardado às 7 chaves. Arrependimento daquilo que ninguém sabe. Arrependimento, uma vida de arrependimento. Compreende isso? Arrependimento, amados. Isso não fala de idade. Isso não fala de sexo. Isso fala de nós, como igreja. Nós precisamos nos arrepender, sabe? Nós precisamos verdadeiramente meter os nossos joelhos no chão e dizer: Senhor, eu estou arrependido disso.
E o pecado, irmãos, quando nós nos arrependemos do pecado, o pecado para nós, ele tem cheiro de morte. E quando tem cheiro de morte, aquilo ali me afasta. Quando o pecado começa a ter um cheiro de padaria para nós, sabe aquele cheiro de padaria? Cheiro de padaria não é gostoso? Não atrai a gente? Você nem quer comprar pão, mas o cheiro da padaria faz você entrar no... Sabe quando o pecado começa a ter cheiro de carro novo? Quando você fala assim, que delícia. Deixa eu te falar, você está entrando, ou o pecado já entrou, você já está com a pré-morte, existe uma pré-morte determinada na sua vida, mas quando ele tem cheiro de morte, sabe, fala, não dá para entrar aí, não dá para conviver com isso. Mas quando o pecado para você fica natural, tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Ah, mas você está fazendo isso, não tem nada a ver. A mulher fala para o marido, ah, mas você fez isso, você não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso não, é verdade. Deixa eu dizer para você, ao invés de não tem nada a ver, eu gostaria que você lesse assim, pré-morte. Você está morrendo espiritualmente. Você está morrendo espiritualmente. E você não vai morar com Cristo desse jeito. Entende isso, amados? Você entende como isso é sério? Amém? Você está aí? Você entende isso? Não existe meio termo. Não existe o jeitinho. Me ajuda aí. Fala com ele aí para mim. Ou é, ou não é. Ele fala assim, se você não vigiar, eu virei como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Sabe, irmãos, essa talvez seja uma das certezas que nós temos de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque ele prometeu assim, eu vou, mas vou voltar. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar. Irmãos, essa é a única certeza que nós temos. Essa é a única certeza que nós temos, que ele vai voltar. Nós não temos certeza se nós vamos sair daqui hoje. Nós não temos certeza se nós vamos levantar amanhã. Nós não temos certeza de nada, irmãos. Eu não tenho certeza nenhuma da minha vida, irmãos. Mas uma certeza eu tenho: ele vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus vai buscar os salvos. Jesus vai buscar a sua igreja. E aquele que tiver desprevenido, despreparado, aquele que tiver com as suas lâmpadas vazias, não vai subir. Senhor, Senhor, não conheço você. Senhor, mas eu falei no teu nome, eu fiz muitas coisas no teu nome, eu servi no teu nome, eu ofertei no teu nome, eu dizimei no teu nome. As suas obras não eram íntegras, não eram puras diante de mim. E ele vem assim, irmãos, ó, como na vida do irmão. Ele veio, saiu para trabalhar, não voltou. Na verdade, ele saiu de um lugar que não era dele e voltou para casa. Nilcinho estava contando um negócio para mim hoje, achei muito massa. Uma história que o missionário e a mulher dele ficou 50 anos na África, evangelizando. 50 anos. Sabe que você viveu 50 anos na África evangelizando, irmãos? Longe da sua família. E quando eles desceram no porto, eles vieram de navio, banda de música, pessoas lá, tudo, bandeirinhas, tudo para... Quando eles desceram assim aquela escada do navio, assim aquela rampa, aí as pessoas estavam esperando uma outra pessoa.
E eles passaram pelo meio das pessoas assim, e ninguém falou nem oi para eles. Aí o cara ficou muito ruim, ficou desesperado, triste. Foi embora, chegou em casa, falou: como é que pode? Ficamos 50 anos. 50 anos. E ninguém, nem para receber a gente, nem uma bandeirinha não tinha para nós. Ele falou: vou dar uma volta aí na cidade, ver o que está acontecendo. E eu volto aí, você fala, mulher, com o seu Deus, para ver o que ele fala disso daí. Aí ele voltou e falou: e aí, seu Deus falou com você? Eu falei: falou. E o que ele falou? Ele falou: é que nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. Nós não estamos em casa. É por isso que você sente dor. É por isso que você sente tristeza. É por isso que nós não somos completos. É por isso que você sente dores ainda de menstruação. É por isso que você sente cólicas. É por isso que nós temos doenças. É por isso que o Covid nos mata. É por isso que falta dinheiro. É por isso que a insatisfação bate forte no nosso coração. É por isso que o descontentamento ainda é forte em nós. É por isso que nós não estamos 100% plenos e felizes. Sabe por quê? Porque nós temos saudade de casa. Pelo menos eu tenho saudade de casa. Eu espero que você tenha saudade da sua casa. E é isso que Deus está dizendo. Sabe? A palavra de Deus para nós hoje é falar assim: acalma o seu coração. Você não chegou em casa ainda. Porque quando você chegar em casa, você vai ver o que está preparado para você. Por isso que Paulo fala assim: essa breve e momentânea tribulação não pode ser comparado àquilo que há de vir. É porque ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe que a casa do papai está pronta. Ele sabe que lá tem muito mais do que uma BMW esperando, muito mais do que um Jaguar esperando ele. Lá ele sabe que tem carruagem de fogo esperando ele lá. Lá tem fala que ele vai transcender o tempo, o espaço. Lá ele sabe que não mais vai viver um dia, 2 dias feliz. Lá é alegria total. Lá ele sabe que a luz do sol lá não existe, é a luz do próprio Deus que dá energia. Entende isso? Viver num lugar que a luz do próprio Deus é a energia. Já pensou isso? É loucura, né? Mas é isso. É isso que nós precisamos crer no nosso coração e compreender que quando ele fala assim: vigia, guarda o que você tem. Guarda essa palavra no seu coração, amados. Guarda essa palavra no seu coração hoje. Você que compreende, você que tem compreensão, tirando as crianças que talvez não tenham compreensão dessa palavra, mas aqueles que já têm compreensão dessa palavra, pelo amor de Deus, rogo-vos, pois irmãos, ouça essa palavra, coloque essa palavra na sua vida, viva essa palavra. Chega na sua casa, conserta com a sua mulher, conserta com o seu marido, conserta com o seu irmão, conserta com quem tiver. Vamos levar uma vida reta, íntegra diante de Deus. Não sabemos o momento que nós estamos vivendo, não sabemos a hora nem o dia que Jesus vai voltar. Jesus pode voltar para uma igreja, pode voltar para mim, pode voltar para o mundo inteiro, não sabemos o dia nem a hora. Nós estamos dando um monte de desculpa, sabe? Nós jogamos a culpa nas pessoas, que as pessoas não querem, quando na verdade eu não quero. Eu quero desistir das coisas, sabe, irmãos? Eu quero largar o meu ministério, eu quero largar a minha vida, e na verdade eu culpo o outro. Não, eu estou largando porque o fulano não fez, a fulana não fez, porque o louvor é ruim, porque a música é ruim, o ar é ruim, a igreja é ruim. Deixa eu dizer para você, é você que é ruim, sou eu que sou ruim. Compreende isso? Porque o dia que eu colocar isso em prática, irmãos, o dia que eu colocar isso em prática, aí eu estou pronto para receber o Jesus. Aí eu estou pronto para ir na glória com Jesus. Aí eu estou pronto para ser como Enoque, ser transladado sem conhecer a morte. Bem-aventurado aqueles que não precisar conhecer isso, não é verdade? Bem-aventurado aqueles que não conhecerem. Hoje a minha filha chegou em casa agora à tarde dizendo: um amigo, um menino, 30 anos, do nada, descobriu que está com metástase no corpo inteiro. E aí, amados, é 30 anos de idade. 30 anos, a mensagem do menino para os amigos deles: espero que vocês busquem conhecimento. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu me aproximo do conhecimento, eu me aproximo de Deus. Quando eu me afasto do conhecimento, eu me aproximo da ignorância, e eu me mato.
Aí eu pergunto para você: até quando, amados? Até quando? Até quando nós vamos viver uma vida entre dois senhores, entre dois mundos? Está na hora de decidirmos por Cristo, vocês não acham? Está na hora de nós termos uma vida verdadeiramente ligada nele. Glória a Deus. No versículo 4, para a gente estar fechando, viu, amados? Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Existe uma promessa, é o que eu estou dizendo, existe uma promessa para mim e para você, não é à toa, não é em vão. Não é em vão que nós estamos aqui, não é em vão, nós estamos aqui porque verdadeiramente nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Eu creio nisso, sabe? E que nós possamos ser essas poucas pessoas ainda, ou estarmos entre estas poucas pessoas que não se contaminaram ainda, que o mundo ainda não veio, sabe? E entrou dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Porque existe uma promessa de salvação, existe algo tremendo para nossas vidas, existe algo que Deus tem para nós, e que nada pode nos separar dele, nada pode nos separar do amor de Deus, e nós precisamos entrar para dentro dessa palavra, sabe? Deixar que, sabe, quando ele diz lá no comecinho, ele diz assim, olha, quando ele diz da perfeição de Deus, assim, mas como que eu vou ser perfeito? Ele diz assim, ser perfeito porque eu sou perfeito, ser de santo porque eu sou santo, né? Eu preciso ser perfeito como Deus é uma loucura isso. Como que eu vou ser perfeito como Deus, não é verdade? Ser santo como Deus é santo. Mas sabe por que existe isso, irmãos? Porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou morada de Deus, você é morada de Deus. Então o perfeito habitou no imperfeito, o perfeito habitou no imperfeito, e aí eu posso dizer que eu sou aquilo que eu sou, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, por isso acontece isso. A perfeição de Deus é isso, é Ele gostar de nós do jeito que nós somos. E aí ele fecha a conversa e fala assim, ó, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e eu vou confessar o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Primeiro, irmãos, que uma vez o nome no livro da vida, Deus não risca. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz assim, que Deus risca o nome da gente do livro da vida. Ele só está dizendo que de maneira nenhuma eu vou riscar. Mas não existe uma forma de Deus, uma vez que você recebeu salvação, aí já é outro caso, você não perde. Ah, pastor, eu creio diferente. Ah, meu irmão, se você crê que o Senhor vem em carne, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus, recebe o Senhor Jesus como muito suficiente salvador da sua vida, nós somos irmãos em Cristo Jesus, vamos subir para o céu. Não tem importância nenhuma você discordar. Não discorda disso, o resto pode discordar. Mas existe um processo na nossa vida acontecendo, e esse processo é para morar com o papai na nossa casa. Nós não somos desse mundo, nós não somos desse mundo. Pode até parecer que somos, mas não somos. E ele diz o seguinte: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A Bíblia diz assim, que aquele que confessar diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar ele diante do Pai. Confessar diante dos homens, irmãos, não é simples uma palavra de dizer assim, eu recebo o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, não é. É ter vida, é porque as pessoas possam ver Cristo em nós, é que as pessoas possam olhar verdadeiramente e falar assim, esse cara é de Deus. A melhor coisa é quando o mundo não gosta de nós.
A melhor coisa é quando as pessoas elas criam coisas para nos derrubar, a melhor coisa. Enquanto o diabo estiver arrumando coisas para falar de você, para te prejudicar, onde as pessoas não são muitas suas amigas, onde as pessoas olham para você e vê você como chato, onde as pessoas olham para você e vê como legalista, como fala, a pessoa é apaixonada demais lá, fanático, tudo isso. Se os seus amigos adoram quando você chega, porque uma piada vai acontecer, deixa eu dizer para você, existe uma pré-morte em você. Se as pessoas quando você chega, a rodinha está espalhando, é bom sinal. Existe algo diferente em você. Sinal que você está vencendo o mundo. Preguei esses dias atrás. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque nós somos nascidos de Deus. Amém, amados? Você está vendo que Apocalipse não é nem um bicho de 7 cabeças? É só uma palavra, mas tem uma verdade absoluta nela. Existe uma verdade absoluta. Vamos adorar o Senhor aqui, meninos, Carolzinha e companhia. Eu queria convidar você hoje. A gente não pode, por causa dos protocolos, a gente ficar muito aglomerado. Então no seu lugar pode. Nós vamos cantar esse hino porque Ele vive. Saudade você. Porque Ele vive. Eu queria te convidar a orar. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se você quiser ficar de pé, você fica. Do jeito que você quiser. Mas eu queria que você avaliasse a sua vida de verdade, sabe? E falasse para Deus, fala: Senhor, eu estou num estado de pré-morte. Ou estou morto, ou estou vivo. Cuida de mim nessa noite. Não deixa eu sair daqui do jeito que eu entrei, não. Não deixa eu viver uma vida mais ou menos. Me deixa fazer parte desse povo que o Senhor vai buscar. Queria te convidar a ficar de pé. Nós temos tempo, está cedo. E nós estamos na casa do Pai, e ninguém tem pressa de ir embora quando está na casa do Pai. Porque sempre alguma coisa acontece. E sempre alguma coisa a gente acaba comendo. Na casa do pai e da mãe. E aqui é a casa do Pai. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Assim como o nosso querido Fernando disse, eu estou preparado. Eu estou preparado. Como está a sua vida? Quem é você quando ninguém está olhando? Obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela essa palavra. Obrigado, Deus, pelo cuidado. Obrigado pelo zelo que o Senhor tem por nós. Obrigado pelo sacrifício, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor vive. Nós podemos, ó Deus, nós temos e nós cremos no amanhã, nós cremos no futuro. Obrigado. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado pela vida de cada família aqui representada. Obrigado, Deus, obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado. Obrigado, Deus. Pedimos a Deus que o Senhor guarde o coração da Fabiana e das suas filhas. Guarda o coração dela, Pai. Essa certeza, Pai, que nós estamos a caminho de casa. Que o Senhor possa suprir o coração daqueles, ó Pai, que estão deixando-nos, ó Pai, voltando para casa. Mas nós ficamos aqui com saudade. Nós ficamos aqui, Pai, ansiosos. Guarda o coração daqueles que ficam. E obrigado pela vida e pelo legado que eles deixam. Obrigado pela vida de cada irmão, Pai. Pai, abençoa, Pai, esse rapaz que está com essa enfermidade. Abençoa ele, Pai. Se o Senhor tiver um propósito de vida, o Senhor pode curá-lo.
E se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. Que seja feita a tua vontade. Abençoa meus irmãos nessa noite, aqueles que se arrependeram, aqueles que viram, ó Deus, que tem uma necessidade de endireitar suas veredas, aqueles que têm uma necessidade, ó Pai, abençoa. Eu digo para eles, ó Pai, vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Pai, abençoa meus irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor, segundo as tuas riquezas, supra as necessidades deles em Cristo Jesus em glória. Ó Pai, que nós possamos caminhar de fé em fé, até a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Que vocês tenham uma semana de vitória. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o Evangelho para nós tem cheiro de vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vão em paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Vão em paz. Boa semana. Semana de vitória.